Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio número 2 do módulo 3 da nossa série Vida Abundante, que é uma introdução à vida cristã. E hoje eu gostaria de falar sobre fé e promessas. Fé é definida uma vez só na Bíblia, acho que já mencionei isso antes. Quando falamos em fé, nós estamos falando numa certeza absoluta em coisas que, primeiro, não podemos comprovar através dos nossos 5 sentidos, ou seja, coisas invisíveis, coisas que não vemos. Ou então em coisas, fatos que vão acontecer, fatos futuros. Nós não precisamos de fé para crer em fatos passados. Fatos passados, nós cremos pela solidez das evidências apresentadas. Nós não precisamos de fé para termos certeza de que Karl Marx foi o grande filósofo do comunismo, porque ele deixou isso escrito. Nós não precisamos de fé para saber que George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, ou que Dom Pedro I foi nosso primeiro imperador. São fatos históricos. Tanto no caso de George Washington como de Pedro I, não houve registros fotográficos, mas houve registros documentais suficientes para dizer que isso aconteceu. E à medida que a gente volta atrás na história, é claro que as evidências documentais podem ser mais rarefeitas, mas nem por isso menos válidas. O que valida, então, é a narrativa em primeiro lugar, e eu acrescentaria mais um fator. Testemunhas. O passado relatado pela Bíblia é um passado francamente testemunhal. Tudo que Deus quer que nós creiamos é fruto de ações de Deus em nosso meio, testemunhados por muitas pessoas. Então, na realidade, se eu não preciso de fé para crer que Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo, eu também não preciso de fé para saber que Jesus Cristo é Deus. Porque a sua ressurreição de entre os mortos, vamos voltar atrás, a sua morte e sua ressurreição de dentre os mortos e a sua ascensão aos céus não se deu em segredo. Se deu em praça pública, se deu diante de testemunhas. Na ressurreição ele apareceu para muitos, a Bíblia diz que numa ocasião apareceu para 500. Então, na realidade dizer o seguinte: aquele BO que foi lavrado na delegacia de polícia com 500 testemunhas, eu não acredito em nenhuma delas. Gente, isso é um pouco demais. Então, você precisa ter fé muito maior do que a fé de dizer que Jesus Cristo é Deus. A sua fé tem que ser muito mais forte para dizer que Jesus Cristo não é Deus. Sinceramente, é isso. Nós precisamos de fé para as promessas que Jesus nos fez, algumas das quais já foram cumpridas, mas como elas são invisíveis e nós não as sentimos com os nossos sentidos, nós não temos como comprová-las. Por exemplo,
ele diz que eu sou o seu filho, o filho de Deus. Agora, eu preciso de fé para crer na promessa de Jesus. Até isso eu posso questionar um pouquinho, porque na realidade eu estou perguntando o seguinte: eu preciso de fé para crer nas promessas de Deus? Porque quando eu falo Jesus, eu estou dizendo Jesus é Deus, e Ele fez a promessa. Sim, eu preciso de fé, porque é uma promessa, no caso de eu ser filho dele, de Deus, uma promessa que já foi cumprida em mim. Ele diz que quem crê em mim é filho de Deus. A paternidade de Deus já foi estabelecida por Jesus. Na sua promessa, ela é uma coisa presente, não é uma coisa futura. Porém, eu não a sinto e não a vejo, não sou capaz de mostrar isso para você. O que vale, então, na promessa de Jesus? As promessas de Jesus, todas, eu estou dando essa como primeiro exemplo, elas se baseiam não na promessa em si, mas elas se baseiam em quem está prometendo. Se quem está prometendo merece nossa credibilidade, merece nossa confiança absoluta, sem reservas. Se Jesus Cristo é Senhor, se você diz isso, se Jesus Cristo é Senhor e Salvador, Senhor quer dizer que Ele é Deus. Então, Ele merece toda a credibilidade, merece toda a fé. Deus não é homem para mentir. Deus é fiel, primeiro a si mesmo, muito antes de ser fiel a nós. Ele é fiel a nós porque Ele é fiel a si mesmo, porque Deus é verdade. Não é que Ele é verdadeiro, Ele é verdade. Então, essa promessa, ela é baseada em quem prometeu, muito mais do que na lógica da promessa em si. Jesus também falou, que diz, olha, vocês já não são meus servos, eu vos chamo de amigos. Por quê? Eu já revelei tudo sobre Deus que Deus me mandou revelar a vocês. Vocês são meus amigos. Você sente amizade por Jesus? Você sente que Jesus é seu amigo? Talvez não. Mas não importa se você sente ou não. Importa se você crê nisso. Ah, não sinto. Não é para sentir necessariamente. Tem horas que a gente não sente amor pelos nossos pais quando a gente é criança, principalmente quando eles nos negam mais uma bola de chocolate. No sorvete de chocolate, mais uma bola eu queria e não, você já comeu o suficiente. Nessa hora eu não sinto amor por meus pais. Mas se alguém me perguntar, você ama seus pais? Eu vou dizer que sim. Apesar desse momento tão triste em que eu não recebi a terceira bola de sorvete de chocolate. Nós precisamos de fé. Falei a última vez sobre o Espírito Santo que habita em nós. Eu preciso de fé para isso, para crer nisso. Eu preciso de depositar minha fé em quem o prometeu. Ele habita em mim, eu não tenho evidência disso. Não posso evidenciar isso para você. Se eu falar em línguas, continua não sendo uma evidência do Espírito Santo. O que é evidência do Espírito Santo, você vai ver ao longo da minha vida, a maneira que eu vivo, o que eu faço, como eu trato as pessoas, como eu mostro meu amor pelo próximo. Isso é evidência do Espírito Santo que habita em mim, se eu quiser evidenciá-lo. Mas a minha certeza de que eu sou a habitação do Espírito Santo
e isso eu tenho certeza absoluta, a despeito das minhas fraquezas, a despeito dos meus percalços, a despeito do fato que sim, continuo sendo um pecador miserável até o dia que eu morra, e quando eu estarei no céu, aí eu serei aperfeiçoado. Mas essa certeza que eu tenho é fruto da fé que vem da promessa, mas não é a fé na promessa, simplesmente a promessa. Gostei dessa promessa. É fé no prometedor, é fé de quem me fez essa promessa. E quem fez essa promessa foi o próprio Deus Filho. Eu preciso de fé para talvez o momento mais importante que nós vamos enfrentar, com ou sem preaviso, hoje, amanhã ou depois, ou daqui a 20 anos, ninguém sabe, mas nós vamos enfrentar uma coisa com toda certeza, chamada a morte desse corpo. O que será essa morte para você? O fim ou o começo? O fim da vida que você tanto amou, ou o fim da vida, ou o começo da vida eterna que você tanto almeja? O fim desse corpo cheio de imperfeições que insiste em nos fazer falsetas o tempo todo, ou o começo da vida eterna num corpo que não terá defeito nenhum, que será perfeito, um corpo igual ao que hoje tem o nosso Salvador Jesus Cristo. Para isso é preciso ter fé. E essa fé talvez seja possivelmente a mais importante, porque o medo da morte, é o que freia o nosso amor pelo próximo. Nossa reação de autopreservação para um futuro que pode ou não existir, nós não sabemos, pode nos inibir de ajudar a quem precisa ser ajudado hoje e agora. Pode nos inibir de defender quem precisa ser defendido hoje e agora. Pode nos inibir, às vezes, de lutar até a morte para defender pessoas hoje e agora. Isso que significa que nós colocamos um limite ao amor que estamos dispostos a doar ao próximo. Porque nós precisamos defender, por exemplo, nosso patrimônio para a nossa velhice, o legado para os nossos filhos. Nós precisamos defender um monte de coisas. Nós precisamos ter dinheiro para pagar planos de saúde, porque, como todo mundo sabe, o importante é ter saúde. A promessa que nos é dada da vida eterna é uma promessa que a gente só incorpora na nossa vida e traz para a nossa vida presente de uma maneira plena através da fé. Não é racional. Nós não temos nenhuma prova, através dos nossos sentidos ou através da presença de alguém falando para nós do além, de que a vida eterna é um fato. Mas nós podemos crer nessa promessa pela mesma razão que cremos em todas as promessas de Jesus, porque a promessa foi feita por Jesus, Jesus é Deus, Deus não mente. E sabemos que Jesus é Deus porque Ele ressuscitou. Então, nós podemos confiar plenamente e a nossa felicidade
como cristãos nesta terra, é justamente através da liberdade de vida e de amar ao próximo que essa promessa nos dá. Nós precisamos finalmente crer que a nossa história não terminou. Ela não é uma repetição eterna de guerras, de injustiças, de opressões. A nossa história tem um fim. E a promessa de Jesus, ele voltará. Ele não vai voltar mais como aquele servo humilde, ele vai voltar como rei para governar sobre toda a criação de uma vez e por todas. E é a esperança que nós temos, que o reino de Deus, que já começou pela vida e morte e ressurreição de Jesus aqui na terra, será levada a bom cabo, esse reino será pleno e total no dia glorioso em que Jesus voltará. E se você não tem fé para encarar qualquer um desses assuntos, eu vou dar uma recomendação muito simples. Peça essa fé a quem tem fé para dar. Que não sou eu, não é o pastor da sua igreja, não é nenhum homem. Sabe quem pode te dar fé? O autor da fé, o criador da fé. E se você pedir a Deus que lhe dê fé, você está fazendo uma coisa que agrada a Ele. Aconteceu com Jesus, ele curou uma criança, mas antes de curá-la, o pai da criança pediu a Jesus para curá-la e disse: se lhe for possível, cure meu filho. E Jesus até riu e disse: se me é possível, claro que é possível. E curou a criança. E aí o pai falou: aumente, eu creio, aumente a minha fé. Porque Jesus tinha dito para ele: tudo é possível para aquele que crê. O pai falou: eu creio, aumente a minha fé. A sua fé não está limitada ao que ela é hoje. Ela está ilimitada ao que Deus pode lhe dar se você assim o pedir. Foi bom estar com vocês hoje. Eu recomendo que vocês leiam sobre fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Gostaria de perguntar a vocês se você já passou por momentos em sua vida em que sentiu a necessidade de ter fé, de ter mais fé do que você tem, ou teve naquele momento. E eu vou citar uma frase agora de um autor que pense nela e pensa se você concorda com essa frase ou não. A fé bíblica não é a tentativa sôfrega de obter certeza, mas sim o compromisso firme com um curso de ação em confiança plena em Deus, em face da incerteza. É o compromisso firme com um curso de ação de confiança em Deus, em face da incerteza. Você concorda com isso ou não? Foi bom estarmos juntos. Um abraço forte e até o próximo.